Graça e paz, Igreja Céu. Graça e paz, Igreja. Quantos estão felizes nessa noite, diz amém. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Amados, eu quero nesta oportunidade convidá-los a todos para que possamos fazer leitura da palavra do nosso Deus. Lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26. Livro de Mateus, capítulo de número 26. Leamos a partir do verso de número 36 até o verso de número 38. Quem achou Mateus 26, 36 diz amém. Eu quero chamar toda a sua atenção para esses minutos que temos. Daqui a pouco a gente vai entrar na ceia do Senhor, participar deste ato. Nos diz assim o texto da palavra: então, chegando Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali a orar. E levando consigo Pedro e um dos filhos de Zebedeu, Tiago, e conhecido também como João, então, levantando-se, falou, porque estava triste e angustiado muito. Verso de número 38. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém. Amém por esta palavra. Cadê o nosso sonoplastia? Cadê o Adriano? Glória a Deus. Adriano, tá perfeito o microfone, tá? Se eu gritar, eu tiro o microfone para ficar bom na transmissão. Pode ficar tranquilo, mas está perfeito aqui para mim. Amados, eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Nos alegramos pelo privilégio de poder estar diante da presença do nosso Deus, para celebrarmos ao Senhor, por esse momento tão especial, em cuja presença nós estamos como igreja, diante desta mesa para trazer a memória do sacrifício do que Cristo fez para que possamos estar aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus porque 2025 passou, diga passou. Não foi fraco, olha aqui para mim, diga passou. E eu sobrevivi, e eu estou de pé, estou com todo vigor, entendendo que 2026 será o meu melhor ano. Alguém recebe esta palavra? Eu acredito nisso. Vamos aqui para o texto, meu maestro. Combinado? Tudo certo? Glória a Deus. Então aumenta só um pouquinho esse teclado para gerar em nós inspiração, porque enquanto eu falo aqui, Deus te usa também aqui, e nós vamos ser usados por Deus pela revelação da palavra do nosso Deus aqui nesta noite. Quando nós olhamos aqui para esse texto do livro de Mateus, vai ser uma mensagem simples, mas eu quero que você não converse com o seu irmão neste momento agora. Depois do culto a gente vai participar do momento ali da comunhão e a gente vai dialogar bastante, falar do que aconteceu no culto, que você sentiu Deus, você foi abençoado.
Mas eu não quero que você converse, mas preste atenção, para que o que o Senhor tem para falar em nossos corações, através da sua palavra. Eu sou um tipo de pregador que gosta de uma mensagem simples. Mensagem difícil fica para alguns que é mais inteligente. Eu estou aprendendo a cada dia com o Senhor nesses anos que estamos servindo a Deus. E na escola dominical hoje a gente aprendeu bastante a respeito do Deus Pai. E eu fui para minha casa meditando sobre esta questão, sobre o Deus Pai. E como pai que sou de 3, nós temos uma responsabilidade e um cuidado muito grande para com os nossos filhos. E a nossa vontade é dar o melhor para ele, ou tudo de bom. O pastor falou aqui que esperou alguns anos para dar um celular à sua filha. E isso não quer dizer que antes ele não deu, que não gostava dela. Mas o olhar dele significava que ela não estava pronta para receber aquele celular. Assim é Deus como Pai. Talvez entramos aqui nesta noite, o ano de 2025, você lutou, entrou 2026, e a pergunta que está no seu coração, entrou dizendo, por que Deus ainda não fez? É porque Ele está enxergando para você como pai, e você como filho, que você ainda não está pronto para receber aquilo que Ele quer lhe dar. Então o segredo, e se você crê nesta palavra e já dá um glória, é que Ele está te preparando, mas quando Ele lhe entregar, você vai glorificar e vai dizer, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Escute-me aqui, mas vamos para o texto que é o mais importante. Quando eu olho o livro de Mateus, no seu capítulo de número 6, mas eu quero voltar antes, aleluia, para o capítulo de número 25, que continua a se referindo a algumas parábolas. E chegando no capítulo de número 26, e no verso de número 14, aleluia, Jesus, ele começa a instruir os seus discípulos. Como assim a palavra instruir? Chamando eles e dizendo a respeito da última ceia. Pastor Gerardo aqui de manhã foi categórico a falar sobre essa questão, e eu não quero entrar, pois ele pregou de manhã, mas eu peguei alguns, o que ele ministrou, e o Espírito Santo gerou no meu coração. Jesus começa a instruir os seus discípulos a respeito da última ceia, e os discípulos geram nele uma preocupação aonde deveria ser, qual o lugar a qual ia celebrar a ceia, pois também comemorava o dia importante que era a Páscoa. E todos os judeus, eles são festivos, e isso traz no seu sangue, aleluia, na sua cultura, ser desta maneira, celebrar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E agora os discípulos estão perguntando aonde vai ser, gera nele esta preocupação. Jesus agora começa a instruir e falando a respeito, quando viesse um homem, e assim aconteceu, entrai, preparai, pois bem, isso foi feito, isto aconteceu. Agora no meio daquela celebração e daquela ceia, a qual os discípulos estão sentados sobre a mesa, pois a mesa tem uma importância importante, porque na mesa onde se revela quem é amigo e também quem é traidor, aleluia. Quando falamos de mesa, falamos de comunhão, falamos de intimidade, falamos de relacionamento, e o que Jesus tinha prazer, aleluia, era se relacionar com os seus. E aqui nesta noite eu já quero abrir um parente. Se você está distante da mesa, o Senhor lhe convida a sentar na mesa, porque Ele quer se revelar para você. Escute-me aqui. Jesus está na mesa,
E Jesus começa a falar a respeito do que vai acontecer. Alguns acontecimentos que veria e que Jesus precisava passar. Jesus começa a falar a respeito na mesa sobre alguém que estava no meio, que fazia parte, que dividia. Alguém seria o traidor. E quando a expressão Jesus fala sobre isso, os discípulos, vai comigo, meu maestro, os discípulos têm a preocupação, e a preocupação é: quem será? A preocupação do discípulo era saber quem era o traidor. Alguém olha e eu acredito, um olhando para o outro, e quem sabe Pedro olhou para João, não está no texto, e pensando: será que é João? João olhando para Pedro, mas será que é Pedro? Tiago, André, alguém olhava para o outro e quem sabe humanamente, quem será o traidor? Aí Jesus dá um sinal e explica a respeito de quem é ele. Só que uma coisa interessante, por mais que Jesus sabia quem era o traidor, isso não mudou o caráter de Jesus. Ainda que Jesus sabia quem era aquele que ia lhe trair, Jesus estava pronto para cumprir o propósito que o Pai tinha falado. Olha aqui para mim. E na mesa Jesus começa a falar sobre isso, o que veria acontecer. Olha aqui para mim. E no meio da conversa Jesus começa a falar a respeito da dor, a respeito do sofrimento. E Pedro, ouvindo aquelas palavras, Pedro se levanta. E quando eu falo a expressão, não é que ele se levanta da mesa, mas ele toma a palavra ouvindo e dizendo: ô Jesus, isso que o Senhor está falando que vai acontecer. Uma coisa eu quero dizer para o Senhor: eu não vou te deixar de maneira nenhuma. Olha aqui, por favor. É uma mensagem simples. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, contigo eu vou até a morte. Contigo eu vou até o final. Contigo eu vou te defender, custe o que custar. Aí Jesus, conhecendo o pensamento e o coração, ou melhor, Jesus conhecendo o presente, mas também revelando o futuro, dizendo: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. É necessário que o filho do homem padeça e passe por tudo isso. Mas para você, antes do galo cantar 3 vezes, tu que está me dizendo estas palavras, tu vai ser o primeiro que vai me negar por 3 vezes. Olha aqui para mim. Jesus explica tudo isso. E depois que celebra a ceia, que tem esta conversa com seus discípulos, as horas se aproximavam. Jesus diz o seguinte: eu preciso orar. Isso aí já merecia um glória.
Jesus sabia o que ele ia enfrentar. Jesus estava esperando o que lhe ia acontecer. E olha aqui para mim. Quando eu olhei para estes textos, a minha alma chorou. Jesus olhou para os discípulos e disse: eu preciso orar. Ô Pedro, vem comigo. Ô João, eu preciso de você. Ô Tiago, vamos para o Monte das Oliveiras, o lugar conhecido como Getsemane. Escute-me aqui. Neste momento do convite, Jesus estava revelando para os seus discípulos o seguinte: escute, ô Pedro, ô Tiago, ô João, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus compartilha não com todos, mas para 3. Ele convida a participar daquele momento de dizer: eu preciso orar, professor, porque a minha alma está angustiada. Vela comigo, ou vigia comigo. Jesus vai para o Getsemane, e eu olhando para o texto e o nome, o significado, e é conhecido de toda a igreja, Getsemane, que a palavra traduzida do hebraico a aramaico significa Gate, e Gate significa prensa. Olha aqui para mim. Semane significa azeite. O que Jesus estava dizendo ao convidar aos discípulos para ir para o Getsemane, ele estava revelando, dizendo: eu serei imprensado. Ei, glória! Eu serei moído, eu serei esmagado como a prensa impressa para extrair o azeite. Ele estava dizendo: por isso a minha alma está angustiada. A minha alma está triste. Aí eu olhando para isso, eu entendo que foi necessário Jesus chegar no Getsemane, que também conhecido como lugar da prensa, é também manifesto como lugar da dor. Mas eu aprendo também, olha aqui, professor, que no Getsemane, ainda que traduzido significa lugar de prensa e de dor, também é lugar de decisão.
decisão. E como eu aprendo isso? Quando Jesus está lá, que está angustiado, a sua oração, a ponto que alguns tradutores dizem que, a ponto do seu suor escorrer, de gerar gota de sangue, escute. E neste momento de agonia ele ora. Por quê? Porque naquele momento ele, comigo por favor entenda, o pecado da humanidade está sobre ele. O peso do pecado e da condenação do homem está sobre ele. Ele não merecia. Ele era justo. Ele não tinha pecado, e no Getsemane estava se manifestando nele o pecado da humanidade, meu e seu. Ele começa a ver aos pregos, oh glória, que ele tinha que enfrentar sobre os seus pés. Ele estava vendo os pregos que ia ser pregado nas suas mãos. Ele estava vendo uma cruz que não era para ele, mas ele tinha que passar. E na sua angústia, olha aqui por favor, seja humilde para receber essa simples palavra. No meio da oração do Getsemane, ele grita, e parece que eu estou vendo o meu pastor, professor, parece que eu estou lá no cenário, e pelo texto eu começo a ver Jesus orando, e os discípulos, em vez de estar intercedendo, está dormindo. Dorme, porque estão cansados. E aqui não é um julgamento pelo texto, eles se cansaram, dorme. Jesus está lá orando, e a sua oração no momento da angústia foi: Pai, ele se coloca no Getsemane e grita: Pai, se for possível. Olha a expressão. Ele grita dizendo: oh, meu Pai. Sabe um filho quando chega no pai precisando de um abraço, precisando aliviar algumas questões, ele chega e grita: Pai, se for possível, se tiver alguma possibilidade no momento da oração, se for possível, passa de mim este cálice. Eu vou repetir de novo. Jesus estava
tão angustiado neste momento, sabendo que ia passar, que ele grita e diz: Pai, se for possível, tira de mim este cálice. Aí ele entende no mesmo momento. Ele compreende, pastor Ribó, que ele foi escolhido para beber, para passar esse cálice. Sabe por quê? Porque ele enxergou lá, olha aqui para mim, lá em Alagoas, ele enxergou lá no Piauí, ele enxergou lá no Alphaville, na melhor casa, mas também ele enxergou lá na comunidade, naquele quartinho aonde você estava. Eita! Ele disse: se for possível, mas ele entendeu que precisava cumprir o propósito estabelecido pelo Pai, para que nós tivéssemos a liberdade aqui nesta noite de sentar na mesa e dizer: eu faço parte. Ele disse: se for possível, mas todavia não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Jesus sabia o que ia passar, a dor e o sofrimento que ia enfrentar. Ele sabia quem era o traidor. Ele viu a cruz, ele viu os açoites, ele viu os soldados zombando, ele viu a multidão gritando, dizendo: crucificai-o. Ele viu tudo isso. Ele viu os escárnios. Ele viu a coroa de espinho. Mas tudo isso ele preferiu passar. Ele preferiu padecer, porque o diabo já estava fazendo festa e dizendo: o plano do Criador foi invalidado. Aí Cristo se apresenta como Cordeiro. Jesus se apresenta como a oferta viva pascual diante do Pai, dizendo: eu estou pronto para resgatar novamente aquilo que se foi perdido. Escute-me aqui. Você estava destinado à morte eterna. Só que ele, ao dizer: Pai, não seja feito o meu querer, mas
mas seja feito a tua vontade. Isaías 53, mídia, põe para mim. Isaías 53, eu tenho 4 minutos. Isaías 53, verso 1 a seguir. Preste atenção. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e vírgula, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejamos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si, e nós sepultamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, e ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contata o tempo em sua vida, porquanto foi cortado da terra todos viventes, e pelas transgressões do meu povo fui ele atingido. Olha aqui para mim. Tudo isso Jesus, ele padeceu para que a igreja, céu, nesta noite participasse deste momento. Eu lhe convido a ficar de pé. O meu horário já foi, mas eu quero fazer que você entenda e trazer à sua memória o que ele fez pela sua vida, fez pela minha vida. E este momento é um momento de reflexão, de entender que nós estávamos distante da mesa, mas Cristo nos reconciliou novamente. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Pegue na mão do seu irmão e feche os seus olhos.
É uma palavra simples. E que o Espírito do Senhor continue falando ao seu coração. Querido Pai, graça te dou por esta oportunidade. Te louvo por este momento, pelo privilégio de nesta noite participar desta mesa. O teu sangue que foi derramado, o teu corpo que foi entregue como cordeiro, como sacrifício, como oferta, para que eu possa ter a liberdade de ser chamado filho de Deus, co-herdeiro das bênçãos. Pai, eu te peço que a tua graça continue sobre a tua igreja, que a igreja Céu, neste ano de 2026, nós vamos, ó Pai, avançar, nós vamos caminhar, nós vamos, meu Senhor, conquistar, nós vamos receber, nós vamos participar de tudo aquilo que o céu tem preparado. Pai, ainda que o inferno venha com acusação, venha com desânimo, venha com falta de fé, mas nós acreditamos que o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, Pai, eu te peço, nós vamos avançar, nós vamos avançar. Assim é o pedido do meu coração. Pai, muito obrigado, Jesus. A terra extrema.